Muito bem, só vou fazer a apresentação. Temos aqui o professor João Breda, representante da OMS, e temos aqui também presentes a Rita Ribeiro, que é presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, a Maria Manuel Velosa, que é representante da Associação dos Estudantes de Nutrição, e a Vânia Lima, que é representante dos jovens profissionais na área da comunicação em saúde, representante da ONU Health. Faltam aqui ainda o Dr. Xavier Canavilhas, que é médico veterinário, e o Bernardo Pedroso, que é representante da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia. Tem a palavra, professor. Muito bem, dizer-lhes que é um prazer conhecê-los, neste caso conhecê-las a todas. É significativo ver tantas áreas no setor da saúde representadas, com representantes dos estudantes e dos jovens. É fundamental, porque a questão da transformação dos serviços de saúde e também na área da comunicação e da saúde e da promoção da saúde é muito importante ter em consideração, sobretudo, a visão e as contribuições dos jovens profissionais, mas de uma forma, digamos assim, democrática, transparente, equilibrada, balanceada, o que nem sempre é o caso, né? Muitas vezes nós queremos os jovens na sala só para dizer que lá estão, né? Tick the box, como nós dizemos. Não é isso, nós não trabalhamos assim, nós na OMS, da área que nós somos responsáveis na Grécia, uma área da saúde pública, por isso estamos aqui em Lisboa durante esta semana. Estamos a implementar o terceiro curso, aliás, é o quinto curso, mas é o terceiro pan-europeu de liderança em saúde pública, para jovens profissionais também, de diferentes países. Neste momento temos 23 países, 5 dos quais da região do Eastern Mediterranean, portanto, do Mediterrâneo Oriental, quer dizer que são vizinhos da OMS Europa. Nós trabalhamos na OMS Europa, em 53 países. A União Europeia, mas depois tem a Turquia, o Reino Unido, a Rússia, a Ucrânia, os países do Cáucaso, a Ásia Central, também pertence à região europeia da OMS. E temos, naturalmente, muita colaboração com os jovens e temos alguns contextos de participação dos jovens. Nós, na iniciativa que temos na Grécia, que é mais no contexto, como eu vos dizia, da saúde pública, mas também da qualidade em saúde e da segurança do doente, e temos uma componente muito forte de saúde mental, onde temos boas práticas de envolvimento com os jovens. Por exemplo, a semana passada tivemos a escola de outono em saúde mental para jovens e adolescentes, que foi em Salónica, no norte da Grécia, e onde tivemos uma grande participação de jovens que vivem com problemas de saúde mental, com condições de saúde mental. E, portanto, é não só os jovens profissionais, tivemos muitos, mas também os jovens que vivem com certas condições, designadamente aqui no caso da saúde mental, que é muito difícil envolvê-los, não é? É verdade. Até desenvolvemos um manual para como envolver, temos um framework de como envolver os jovens na, na preparação de políticas da saúde. Eu depois posso lhe enviar. Claro, claro. Portanto, para nós era muito importante. Como nós temos uma componente mais focada nos serviços de saúde, em health systems, como nós dizemos, Claro. e, portanto, a navegação pelo sistema de saúde, o acesso dos jovens ao sistema de saúde, assegurar a qualidade em saúde através da motivação dos jovens profissionais. Não, hoje em dia, há muitos jovens, no nosso tempo, no meu tempo, toda a gente queria ir para a enfermagem, medicina e todos os cursos da saúde. Hoje há muito menos interesse da parte dos jovens, não é? Os jovens médicos, nutricionistas, enfermeiros têm outro interesse, não gostam de preencher papéis, não gostam de fazer turnos de 24 horas, gostam de ter férias, têm outro interesse completamente, a motivação é completamente diferente. E a maior parte das pessoas que decidem hoje em saúde são pessoas de gerações mais avançadas, que não têm muito este feedback às vezes. É verdade, Portanto, é muito importante ter pessoas como você, sem dúvida, que nos podem dar feedback em matéria de como é que os serviços de saúde podem melhorar a sua qualidade. Isso tem tudo a ver com qualidade. Qualidade é central para os cuidados de saúde. Não é apenas ter um médico, ou ter
acesso a um centro de saúde, é o É a própria deslocado, expectativa deslocado da essa jornada do interação. paciente, não é? A Exatamente, expectativa do claro, paciente nesta exatamente, jornada, exatamente. que isto E vai evidenciar nós a temos também qualidade uma também. linha de ação muito importante na área do, nós fazemos patient experience, que é Uhum, precisamente a claro, experiência dos doentes, não é? claro. O, Portanto, seria muito bom, claro que vocês estão mais centrados em Portugal, mas seria muito bom que mas eles têm uma dimensão de Portugal europeia já. Pois, pois. pudessem trazer connosco esta dimensão europeia, não é? É. E nós estamos muito Eu, disponíveis, desde logo, para os convidar para as nossas atividades, para desenvolver um bocadinho mais, consultar, envolver-nos em consultas que visam o desenvolvimento de políticas e Eu acho que essa documentos. parte de envolver nas consultas é extremamente Claro, importante porque vai à raiz, ou seja, à base da necessidade, claro. para perceber qual é que é o posicionamento deles, Desde porque eles são os logo, nossos futuros Sim, líderes. aqui, claro, Estes são os nossos futuros líderes. absolutamente, absolutamente. Já são líderes. Já são líderes, já são todos eles, têm enormes Portanto, nós aqui, competências. por exemplo, na área da saúde mental, para mim seria muito fácil colocar-vos em contato com as pessoas da minha equipa que estão a trabalhar mais nessa área. Temos um programa de saúde mental fantástico. Hum. Tudo gente jovem, sobretudo mulheres, claro, Uhum. e grandes profissionais. E acho que iriam gostar muito. Mas também na área da qualidade. Na área da qualidade é mais com o professor Walter Sim, Fonseca, sim, que eu conhece muito conheço bem. bem, Claro. mas onde também queremos envolver muito mais os jovens. A qualidade é muito Sim, mais sim, sim. de caixinhas e de Mas devia ser mais processo. transversal, Tem não que ter é? muito Tem que mais ser mais transversal. Não, transversal, não é claro, assim que claro, nós claro, devemos. sem dúvida. E, portanto, aí, através dos diferentes grupos na minha equipa, teria muito gosto em vos envolver mais Sim. e avançarmos por aí, É, talvez step agora by os step. pudéssemos começar a ouvir, porque elas também Exatamente. A estão ideia em. é essa. A ideia é Eu também. Não, falo não, não, ainda, não, não, mas é tenho que me tão bom. calar. Isto também é importantíssimo aquilo que disse. Quer dizer, o facto de abrir aqui a janela de oportunidade para eles poderem serem consultados, terem visibilidade também e estarem presentes nestas também potenciais decisões europeias é essencial, até porque eu tenho acompanhado estes jovens há algum tempo, não é? Desde a constituição da SPLS e mesmo antes, e vejo um enorme potencial em termos de liderança, em termos de movimentação de outros, porque eles representam, por exemplo, a Rita representa 10 mil, Claro, 10 mil estudantes, a Maria Velosa representa não sei quantos, Maria, tu tens 1000. mil. Bastante menos, mas O Xavier também 5 mil, a farmácia claro, também 5 mil, ou seja, nós temos aqui nestes jovens um grande potencial de influência depois para políticas públicas futuras. claro. E E, especificamente, me permite só para terminar, na área da literacia em saúde e das intervenções ligadas aos comportamentos, um, Behavior and Cultural sim, sim, Insight, sim. como se costuma dizer, É, que inclui a literacia em saúde. Esta é uma área onde tem sido feito muito pouco trabalho nas claro. questões da qualidade em saúde, incluindo a saúde mental. E, portanto, aqui o vosso contributo, especificamente na área da literacia em saúde, também seria muito importante. Interessante, interessante. Se calhar, o Xavier, vou só apresentar o Xavier e começamos logo pela Rita, está bem? E depois vamos para a Maria Velosa, depois para a Vânia e depois para o Xavier. Olá, como está, Xavier? Bom dia, como Bom dia está? a Está aqui todos, o como professor João estão? Breda, já o tinha Peço desculpa, apresentado. tive a O Dr. confusão. Xavier Canavilhas é um jovem médico veterinário, representa Muito bem. agora é uma associação One Health, One Health. Íamos começar então pela intervenção da. O professor fez um enquadramento sobre a necessidade e a importância também de se consultarem os jovens, e neste caso estão a falar de vocês que representam muitos jovens portugueses, no sentido de ir perceber o que é que é o vosso sentimento, o vosso posicionamento em relação ao futuro das políticas públicas, nomeadamente nas questões da qualidade em saúde, que é vista de uma forma mais transversal e, sobretudo, tocando no aspecto da saúde mental, que também é importante e que abrange o One Health, por exemplo, a poluição, só Claro, para falar nisso. claro que Íamos sim. começar agora então a ouvir-vos, porque vocês Uhum. sei que não têm muito tempo, mas nem o professor, pela Rita Ribeiro, então, que é Presidente da Ok. Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Talvez possas fazer só um minuto de enquadramento do ANEM, só para saber. sim. Pronto, bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentá-la e cumprimentar a professora Cristina novamente, e agradecer a oportunidade também para podermos dar o nosso feedback. Pronto, o meu nome é Rita, sou Sim, Presidente da ANEM, agora também a terminar o mandato, falta um mês. Um, eu acho que me estão a ouvir bem. Se não estiverem, por favor, digam-me que o meu microfone às vezes não funciona muito bem. Pronto, a ANEM neste momento representa cerca de 10 mil, provavelmente um bocadinho mais, de estudantes. Nós representamos todas as escolas médicas,
com exceção neste momento da Católica da Fernando Pessoa e Aveiro, mas possivelmente Aveiro também brevemente, ou pelo menos quando eles tiverem um núcleo constituído, pronto, têm só os delegados. E nós neste momento organizamos-nos em 7 áreas de atuação, portanto, os direitos humanos, a educação médica, a formação, a imagem e comunicação, que é sobretudo sobre tecnologia, depois a mobilidade, e que versa muito sobre os intercâmbios e a multiculturalidade, e depois a saúde pública e a saúde sexual e reprodutiva. E todas estas pessoas, adicionalmente aos cargos normais de presidências e vice-presidências, acabam por trabalhar tanto para a parte mais nacional e nós temos determinadas prioridades a nível nacional, mas depois também tem uma componente internacional que é gerida e é coordenada por um vice-presidente. Neste momento é o Paulo, que também será que será o próximo presidente, portanto acho que também fica bastante em linha e é uma pessoa muito capacitada na esfera internacional e que trabalha muito com as outras organizações. E, portanto, nesse sentido, eu acho que, enquanto estrutura, teremos essa capacidade de, tendo dado mais passos a nível nacional, porque acho que temos tido mais oportunidades a nível nacional, de também termos a capacidade de dar passos a nível internacional e termos pessoas focadas nessas áreas mais específicas e, portanto, nessa transversalidade, acho que sobretudo a saúde pública, a saúde sexual e reprodutiva e os direitos humanos, mas depois também outras áreas, nomeadamente a tecnologia, em que acho que temos uma forma muito interessante em que ainda podemos crescer. Nós, nos últimos tempos, temos defendido, junto do Ministério da Saúde, pela criação do Delegado Jovem e do Programa Delegado Jovem na Organização Mundial de Saúde, e que participe e que integre as delegações portuguesas depois para a ida à Assembleia Mundial de Saúde e depois a outros momentos decisórios maiores. E tem sido recebido sido recebido bastante bem, tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério da Juventude. E, portanto, neste momento falta só uma questão mais procedimental até de implementação, mas foi recebido bastante bem. Adicionalmente a isto, porque nós achamos que este acaba por ser também momentos em que nós conseguimos participar efetivamente das decisões, acho que, e concordo que a participação ativa também se faz de nós construirmos políticas em colaboração com os decisores, e, portanto, a criação de focus groups ou de small working groups para a discussão de determinadas prioridades, acho que seria importante. Nós, em Portugal, temos o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e acho que isto também acaba por abranger muitas áreas e nós temos prioridades específicas dentro do fórum e acho que elas conseguem ser alinhadas na generalidade e eventualmente até fazermos propostas. Eu não falei disso com ninguém, mas acredito que depois seja fácil de se falar, de se definirem também uma ou duas prioridades para um determinado ano e de discutirmos essas prioridades de forma um pouco mais sistemática, um pouco mais aprofundada. Organizada. Não sei se isso de grupos de trabalho, e que incluam tanto os dirigentes como eventualmente outras pessoas e outros jovens da área da saúde, outros estudantes, Das que universidades. vão ser interessantes. Eu parece-me que sim, essa parte estava a professora a dizer, a questão do delegado jovem, parece-me bastante interessante, mas enquanto o Ministério da Saúde não se decide, porque às vezes estes tempos de decisão não são consentâneos com a necessidade de consultoria, se calhar envolvê-los em programas menos oficiais, mas como consultores, enfim, requisitá-los à ANEM e aos outros que aqui estão representados, a título de convite, não é? Porque Só também uma pergunta. Deste fórum dos estudantes da área da saúde, vocês têm digamos assim, um possível representante? Ou Não temos. Não Não. temos porque, sendo o fórum, acabamos por trabalhar todos, é mais um espaço não de é discussão, envolvido mas acho Mas que depois podia é ser, por possível. exemplo, rotativo ou qualquer coisa, não é? Uma vez vai Sim, o sim, da sim, sim. medicina, outra vez pode ir o de Neste farmácia, momento outra não vez temos. pode ir o de veterinário, outra vez pode ir o da nutrição. Uhum. Muito bem. Rita, tens mais alguma sugestão para fazer? Se não, passava para a Maria Não, Velosa. era isto. Obrigada. Eu Obrigada. é que agradeço a tua presença e se quiseres manter-te aqui, era ótimo. Também a reunião não vai demorar mais que uma hora. Maria Velosa, Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição.
Olá, bom dia, muito prazer em conhecê-la e obrigada, professora Cristina, por esta oportunidade. A ANEM tem uma história muito mais recente do que a ANEM e realmente nós representamos muito menos estudantes, também porque, ao nível da nutrição, temos duas licenciaturas que dão acesso à profissão de nutricionista, Ciências da Nutrição e Dietética em Nutrição. Um, e só há 2 anos atrás é que passámos a representar a licenciatura em Dietética e Nutrição e ainda estamos a ter alguma dificuldade em chegar a estes estudantes e, portanto, a maioria das escolas com esta licenciatura não são nossas associadas neste momento e por isso é que temos assim um número menor de estudantes. Um, Ao nível da nutrição, também não temos um grande desenvolvimento a nível internacional. Nós temos uma estrutura que é a End Diet, que representa os estudantes de nutrição a nível europeu. No entanto, pelo que eu percebo do funcionamento na área destas instituições, na área da medicina e em farmácia, por exemplo, parece-me que o funcionamento é bastante diferente, portanto, nós temos estabelecido uma parceria institucional com a Endiet, no entanto, eles trabalham com os estudantes individualmente. E isto é uma dificuldade para nós, porque torna difícil a realização de atividades conjuntas, a emissão de comunicados em conjunto também, e, portanto, temos tentado estabelecer protocolos diretamente com outras associações a nível nacional na Europa. Já temos um protocolo estabelecido com a FEDNU, que é a Associação Espanhola, e estamos em vias de assinar também um protocolo de parceria com a Associação de Estudantes Grega. No entanto, está tudo numa fase muito inicial e, portanto, o nosso trabalho tem sido muito a nível nacional, nomeadamente em relação ao acesso à profissão, que tem sido uma grande dificuldade para nós. No entanto, já estou há Então, 3 anos nesta. deixa-me só fazer um enquadramento, talvez o professor não saiba porque é que eles têm tão dificuldade de acesso. Houve uma alteração na regulamentação a nível da Ordem dos Nutricionistas em que houve necessidade de o jovem nutricionista ter um estágio pago a 1.300 e tal euros. Ora, as empresas não conseguem comportar os 1.300 e tal euros e de maneira que temos estudantes que querem iniciar a profissão e que não conseguem porque as empresas não os integram por 1.300 e tal euros. Resultado, Sim. a nutrição sendo basilar nas questões da obesidade, até do equilíbrio e da saúde mental, acaba por ficar aqui com uma enorme carência destes jovens Isto que é um não problema iniciam. gravíssimo. Gravíssimo, é um problema gravíssimo. É um problema Ok. gravíssimo. Sim, temos tido relatos de colegas, de turmas inteiras, de 40 colegas, que só um deles é que conseguiu estágio de acesso à ordem, e então, pronto, esse tem sido realmente o nosso foco, porque é muito problemático, é algo que está a acontecer neste momento, começou no ano passado, e portanto tem sido o nosso principal foco. No entanto, já tivemos a oportunidade de participar em algumas atividades de cariz internacional através da Youth Health Organization, e sinto mesmo que foram momentos muito úteis de formação para os nossos dirigentes, de troca de experiências, e, portanto, acho que isso também é fundamental, proporcionar estes encontros formativos e que possibilitem a discussão, também conhecer realidades de outros países. Para nós tem sido muito interessante e muito importante para esta parte da internacionalização que estamos a tentar iniciar. E pronto, penso que seria isto. Muito obrigada. Obrigadíssima, Maria Velosa. Realmente, em termos de vasos comunicantes de todas as doenças crónicas, temos a alimentação, a saúde mental e a atividade física. Se isto ficasse precavido, de certeza que 40% a 70% das doenças crónicas não aconteciam. E os médicos de epidemiologistas têm revelado isso e por isso também, e em termos de saúde pública, não é? Vocês também sabem. Muito bem, obrigada, Maria Velosa. Então vamos pela ordem, vamos passar para a Vânia Lima. Vânia Lima representa os jovens dentro da área da comunicação, ela é a nossa diretora de comunicação da SPLS e também tem aqui as questões da comunicação em saúde, que é digamos, o instrumento para chegar, para que as pessoas consigam melhor compreender aquilo que há em saúde e saúde pública, que é essencial. E normalmente a saúde é bastante comunicada de forma complexa. Vânia, faz favor.
É isso mesmo, professora Cristina, obrigada pela oportunidade. É um gosto conhecê-lo, professor. Eu, por acaso, queria falar de uma questão que a Rita também já falou, mas também antes dizer que se os jovens médicos estão já organizados há muitos anos, os nutricionistas um bocadinho mais recente, então na comunicação é um problema porque já na comunicação em geral não existe qualquer tipo de organização profissional, de uma forma formal, então na comunicação em saúde ainda estamos com passos ainda muito mais recentes e de alguma forma a SPLS também veio aqui acelerar estas questões, o que tem sido também muito positivo. Então, em relação às questões da visibilidade dos jovens na Europa, uma das coisas que me parece poder ser muito relevante, seja de uma forma mais formal ou menos formal, era a criação de jovens embaixadores da OMS, ou seja, conseguirmos ter em vários países jovens que pudessem representar as várias áreas da saúde, para que se pudesse, ou seja, isto podia, lá está, se de forma formal fosse uma coisa um bocadinho mais difícil de se concretizar em termos de aprovações e etc., mas se calhar de uma forma mais informal conseguiríamos fazê-lo. E depois isto ia ligar precisamente a conseguirmos que estes jovens que fossem os embaixadores pudessem participar na cocriação das políticas em saúde. Ou seja, o que nós vemos muitas vezes, e é mesmo uma questão normal de acontecer, é que por muito que as pessoas mais velhas tentem fazer políticas para os jovens, a verdade é que não tem o contexto, a vida é diferente, o momento da vida é diferente, portanto, por muito que até se ouçam os jovens ao fazer as políticas, o que me parece fazer mais sentido é que sejam os próprios jovens a co-criar estas políticas, porque estão a viver um contexto, sabem as nuances particulares das questões e, portanto, esta poderia ser uma ideia que, pronto, pode englobar aqui todos estes jovens que estão aqui, outros jovens de outros países e, para além disso, também pode permitir uma coisa interessante que é este diálogo entre os jovens profissionais de saúde dos vários países. Nós aqui em Portugal, e o Xavier também pode falar um bocadinho melhor disto, temos agora a plataforma de jovens profissionais de saúde que junta as várias áreas da saúde, os vários jovens profissionais da saúde, precisamente num entendimento comum, e isto poderia ser muito interessante fazer também a nível europeu e com, no fundo, a umbrella da Organização Mundial da Saúde. Depois tem aqui umas outras duas ideias, uma que se prende muito com as questões da comunicação no digital, e que talvez a Organização Mundial da Saúde pudesse também, e obviamente também está ligada aqui às questões dos jovens e pudesse também trabalhar, que é uma questão que me preocupa muito em Portugal, mas a nível europeu a realidade é a mesma, que é as questões dos influenciadores de saúde e das pessoas criadores de conteúdo que falam de temas de saúde, e a falta de rigor, a falta de guidelines que existe. É uma coisa que nós, por exemplo, se qualquer profissional de saúde cometer algum tipo de erro ou puser em causa a vida de uma pessoa, há consequências para isso. A informação em saúde também pode pôr em causa a vida das pessoas, também pode ter efeitos negativos na vida das pessoas e nós não temos qualquer tipo de guideline, não temos qualquer tipo... Pronto, a regulamentação aí já vamos para cada país, mas não existe nada. É terra de ninguém e isto realmente é muito Deixa-me só problemático. acrescentar, eu tenho nas minhas últimas conferências e vai ao encontro daquilo que a Vânia também disse, que é cada profissional de saúde pode ser um influenciador. Claro. E deve ser um influenciador, deve ser um influenciador. Agora é preciso também perceber que os médicos, os enfermeiros, os terapeutas, os nutricionistas, os veterinários também têm que saber colocar informação fidedigna na net, na internet. E outras pessoas profissionais de saúde acabam por ser influencers. Sim, mas eu acho que nós devíamos formar profissionais de saúde para serem bons influencers. Claro. Não é? Para combater esta desinformação. Há algumas iniciativas. Nós, por exemplo, nós temos uma colaboração com o YouTube. O YouTube é uma das plataformas que tem mais possibilidades de providenciar informação em saúde e tudo mais. Claro. E tem conteúdos problemáticos, mas também tem grandes potencialidades para ter conteúdos desenvolvidos por profissionais de saúde e coisas assim. E nós temos tido colaboração com eles na área da qualidade, mas sobretudo também na saúde mental. Portanto, eu gosto muito dessa ideia. Há coisas que talvez fosse importante e podemos colaborar no futuro. Sim, talvez pudéssemos depois fazer
um O e-mail ideal é conjunto mandar ou um um e-mail WhatsApp com uma conjunto listinha com das eles, com os coisas. nomes deles Gosto muito da sim. ideia dos embaixadores, gosto muito da ideia o fórum de estudantes, é muito interessante. A ligação com o Youth Health é muito importante, que é o contexto da OMS Europa também. Daí nós podemos ajudar, facilitar. Portanto, há aqui uma panóplia de situações. E dar-lhes um bocadinho de visibilidade, porque eles realmente representam aqui em Portugal milhares de jovens dentro da área da saúde, e esta questão da visibilidade de Portugal na Europa, destes jovens, não é? Vamos a falar deles, também é importante, porque isto também acelera também o próprio país, não é? Como quando se vê bem representado. Peço desculpa, Vânia, não sei se queria... Não há problema. Sim, eu queria só acrescentar que dentro desta questão dos influenciadores, eu acho que nós podemos também fazer a distinção, ou seja, por um lado temos de facto os profissionais de saúde que são influenciadores, mas por outro, e também que me preocupa até talvez mais, são as pessoas que não são profissionais de saúde e que falam de saúde, e aí nós vemos coisas que são muito, muito problemáticas. E queria só acrescentar uma outra questão, que aqui pode ser não só aproximar os jovens da Europa e das questões da saúde, como também aproximar a Europa e as questões da saúde dos jovens, que é focar também na formação de jovens jornalistas. Nós, em Portugal, vemos que Jovens quê? jornalistas na questão da saúde, ou seja, são em Portugal em particular e é igual em muitos países da Europa, existe uma grande importância da comunicação social e ao mesmo tempo uma grande crise da comunicação social e não há jornalistas especializados e na saúde, a saúde é sempre no dia a pior dia e o parente pobre, ela tem toda a razão. é sempre o pior, é uma área extremamente científica, obviamente, e então não há nem o tempo, nem a formação necessária e também o interesse. Ou seja, dentro dos jornalistas, talvez outras áreas tenham mais interesse do que propriamente a saúde. É porque a curva de aprendizagem é maior também. A curva de aprendizagem é maior também, e então nós acabamos depois por ter. Isto acaba por influenciar tudo, ou seja, a falta de notícias sobre a saúde também resulta na falta de informação às populações, ou muitas vezes o que acontece também é informações erradas nas notícias em relação à saúde. Só o que é negativo, muitas vezes só o que é negativo. E, no entanto, o que é negativo, sim. E, no entanto, se as pessoas aprendessem um bocadinho mais e compreendessem sobre saúde, de certeza que salvavam mais vidas, não só delas, mas de quem vive ao pé delas. E por isso é um fator crítico, Ok, estas áreas são importantíssimas. Sim. Já terminou, Vânia? Muito sim, bem. Sim, seriam estas três ideias. Então íamos ouvir agora obrigadíssima, Vânia, e obrigadíssima também à Rita. Eu vou ter mesmo que sair porque eu tenho uma reunião agora. Está bem, mas peço imensa então, desculpa, ia só dizer ao professor João Breda que depois, se calhar, eu vou fazer uma lista com os vossos nomes para depois ele poder contactar-vos diretamente. E eu gosto de casamentos, não gosto de namoros, e de maneira que estamos aqui a fazer um casamento entre todos nós, não é? É uma grande responsabilidade. Eu acho que sim, porque é o compromisso, não é? Na realidade, a teoria é tão bonita, mas quando nós vamos para o terreno é essencial. Nós temos 53 países, mas sendo português, tudo o que eu posso fazer para de alguma forma evidenciar as coisas boas que nós temos no nosso país. Claro. Não é por acaso que também estamos aqui, professor. Terei que o fazer sempre com algum cuidado para não mostrar favoritismo. Sim, claro. Mas e vejo aqui ideias que são, obviamente, são muito boas e inovadoras, portanto. Obrigada. Vamos a isso. Vânia, obrigada. Então obrigada, vamos ao Dr. Xavier Canavilhas. O Bernardo deve estar a chegar porque está no meio da greve, mas daqui a pouco já ouvimos também o Bernardo, que ele vai estar aqui presencialmente. Tudo bem. Então, Dr. Xavier. Bem, muito bom dia. Desde já obrigado à professora Cristina SPLS e obrigado ao professor João por estar aqui hoje connosco e pela oportunidade. Eu vou basicamente tomar em muitos dos tópicos, não é, que já foram falados aqui. Eu acho que talvez o primeiro ponto que eu quero abordar, e aqui na parte da medicina veterinária é também particularmente marcante, é a questão da compartimentalização. E, portanto, os jovens são muitas vezes compartimentalizados dentro de locais de discussão que
são apenas reduzidos a jovens e, portanto, obviamente que não podemos ser pouco agradecidos pela participação jovem, que também de há uns anos para cá, não é, tem sido em muito aumentada e expandida e, portanto, o papel do jovem, mesmo nas próprias políticas, tem sido cada vez mais preponderante, mas efetivamente acaba por não existir esta passagem de vontades e de visões. E eu acho que isto também, há aqui um primeiro ponto que eu gostava de levantar, que é muitas vezes a desadequação entre aquilo que nós achamos da juventude e o que esperamos da juventude. Eu acho que a juventude representa inerentemente um valor de renovação, não é? De uma nova visão, e isso significa também que muitas vezes a visão da juventude é desadequada da visão instituída. E aí está o verdadeiro valor, diria eu, da perspectiva jovem na tomada de decisão em saúde, que é o facto de conseguir olhar para o cenário com alguma propriedade, mas olhar para ele de uma forma nova, ou seja, uma perspectiva de novo e não uma perspectiva instituída. E isso significa muitas vezes que, quando nós entramos em contacto com os decisores políticos, muitas das nossas propostas, como assumem ou têm um caráter, por vezes, mais inovador do que aquilo que era expectável, nem sempre há grande capacidade por parte dos decisores políticos de integrarem essa perspectiva. E acho que esse é um dos principais desafios que nós temos, é que a juventude, muitas vezes, a este nível, quando se precisa e quer ver-se representada, é obrigada, de certa forma, a despir-se de algum dos seus valores da juventude para tentar ser mais complacente e conseguir aproximar-se mais à parte do decisor político, quando, no fundo, aquilo também que devíamos olhar é que esta perspectiva traz alguma coisa de novo e traz uma possibilidade de novas soluções, também porque os problemas são também eles mutáveis. E nesse sentido eu acho que Portugal tem aqui dois bons exemplos de iniciativas em que os próprios jovens, para tentarem de certa forma colmatar esta dificuldade que têm em chegar à decisão política, sim, escolheram os caminhos mais bonitos, que são o caminho da união, de nós nos conseguirmos agrupar, e portanto é o exemplo disso do lado dos estudantes do FNES, do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, e agora também do lado dos jovens profissionais de saúde, a plataforma de jovens profissionais de saúde. E portanto nós estamos a juntar, e aqui em particular na parte da medicina veterinária, que não é comum estar associada dentro da saúde, apesar de que acho que entre todos nós não é, conseguimos reconhecer que o papel do animal, da questão toda das zoonoses, etc., é um ponto primordial também na saúde pública e na saúde de todos nós, mesmo pela parte da questão da alimentação, dos produtos de origem animal, etc. Portanto, estamos profundamente ligados e, no entanto, por exemplo, a esse nível, a medicina veterinária também, de certa forma, como os jovens, continua a ser compartimentalizada dentro da saúde animal, quando a saúde animal, no fundo, é saúde humana, é saúde pública. E nesse sentido, aquilo que eu apelo ou que sugiro é que quanto mais nós falamos desta questão da uma só saúde, não é? E tem sido um tema cada vez mais tocado, até já com espectros maiores de planetary health, etc. Acho que podemos aproveitar esta mudança, eu gostaria de dizer algo sísmica, mas ainda não é sísmica a esse nível, um sísmico construtivo, que seria de também tentar, ou seja, ao mesmo tempo que estamos nesta tentativa de integração das várias áreas da saúde e da sua aproximação, tentarmos também que nessa aproximação também exista, desde logo e à partida, a possibilidade dos jovens estarem representados, de poderem fazer propostas, de estarem também, digamos assim, dentro do loop das políticas públicas em saúde. E toco aqui também noutro ponto que a Vânia tocou, e ela falou mais focado na questão de formar jornalistas, mas acho que outro ponto também que é importante é que os jovens profissionais de saúde e os jovens estudantes de saúde têm que estar também cada vez mais capacitados para conseguirem ter ação política, e isso muitas vezes não é algo que seja fácil de ter. Portanto, só o simples funcionamento, por exemplo, da Europa, das instituições, das suas formas de deliberação, como é que é possível fazer, por exemplo, a apresentação de um projeto, etc. Coisas destas muito práticas, que às vezes também facilita muito esse caminho. E a partir daí, obviamente, que se os jovens estão capacitados, têm essas ferramentas, têm essa capacidade e se têm um caminho aberto, acho que também muito mais facilmente se começa a considerar e a implementar muitas destas sugestões que os jovens têm para políticas públicas em saúde, até porque
grande parte, não é? As gerações têm sempre dificuldades de se compreender e é uma coisa natural, não é? Que sempre aconteceu, vai continuar a acontecer. Mas esta geração de jovens profissionais e de jovens estudantes, etc., e aqui também tocando um bocadinho na questão da saúde mental, como a professora Cristina tinha falado, é talvez se calhar a primeira geração de profissionais de saúde que não entende se calhar o trabalho da mesma forma como foi entendido até aqui. E isso acho que Geração também... Z e geração Alpha são completamente diferentes da geração X e mesmo dos Millennial, e isto tem a ver também com o futuro da Europa, porque esta geração Z, considerada a temporária, tem enormes potenciais, mas tem uma diferente visão em relação ao trabalho, em relação à sua própria qualidade de vida. E se isto não for entendido, nós temos aqui um grave déficit, não só as questões da saúde mental para eles próprios, porque eles não se revêem no sistema, e as questões das empresas e os custos, porque vamos ter um sistema laboral completamente diferente. E isto, para mim, são de facto, isto e a questão dos antibióticos são as coisas que mais influência vão ter nas próximas décadas na Europa, na Europa, principalmente na Europa. É porque temos uma geração Z que não é igual a nós, professor. Graças a Deus. Ainda bem, para nós não éramos iguais aos nossos avós, mas em termos de sistema profissional e laboral, não é? E saúde mental vão ter outras alterações muito profundas mesmo. E se o sistema não compreender... Terá aqui uma lista de sugestões quase interminável, mas muito interessante. Não é interminável. Não. Há aqui ideias fantásticas. Muito obrigado, realmente. E gostava muito, de facto, de ficar em contato. Portanto, se nos puder enviar... Sim. Vamos enviar o e-mail com a lista, sim. Nós temos várias oportunidades para nos envolvermos, não é? Uma seria encontrar oportunidades onde pudéssemos convidar todos, sobretudo se organizarmos alguma coisa em Portugal ou proximamente, e de outra forma seria eventualmente através de um representante aqui e acolá, que poderíamos eventualmente rodar e dividir entre todos, não é? Porque para nós será sempre muito difícil convidar todos ao mesmo tempo. Claro, e sobretudo tentar perceber neste momento em que está a germinar alguma política pública, sobretudo na área da saúde mental ou da qualidade, onde é que eles podem trazer a mais-valia, não é? Porque eles podem ter pelo menos a visão do grupo que representam e da idade que representam e dos contextos que representam. Isso para nós era importantíssimo. E por isso apelo, claro, que possa, de uma forma muito pragmática, ver onde é que eles podem encaixar em termos de contributo, porque certamente todos eles terão disponibilidade. Desde logo a saúde mental e a parte da qualidade. A saúde mental e da qualidade é essencial. E por isso, muito obrigada também por estarem aqui. Isto é sempre um enorme prazer. Eu acredito muito em vocês, mesmo plenamente. Acho que vocês são os nossos futuros dirigentes, não tenho dúvida nenhuma. Se eu puder dar uma sugestão, têm que ser ativos e mais fortes no contexto europeu. Mas estamos a fazer, professor. No sentido de assumir nas vossas representantes, por exemplo, os médicos são bem organizados, os estudantes de medicina ao nível europeu. É muito importante ter portugueses, podem ser presidentes, vice-presidentes, que fazem isto, fazem aquilo, não sejam tímidos. Portanto, sempre à procura de terem uma maior representação. Eu acho que sim, eu acho que esta reunião permite isto, até por lhes dar visibilidade, porque se calhar não conhecia nenhum deles. Não conheci. Pronto, agora, e vocês conheciam o professor João Breda? Presencialmente? Quer dizer, não é bem presencialmente. Não, presencialmente não, mas conhecia o professor João Breda já de outras situações, de outras participações. Eles representam as áreas mais importantes aqui, a medicina, a nutrição, os médicos veterinários, da comunicação, agora a farmácia, faltam os de enfermagem, mas... A enfermagem é muito importante. Sim, mas eles estão em reorganização agora, mas sim. Muito obrigada por esta reunião. Obrigado eu acho que foi um prazer. E depois pode dar também o meu contato. Portanto, podem escrever quando quiserem. Ok. Às vezes posso não responder logo, mas respondo sempre. E pensar, se calhar, professor, no primeiro trimestre, fazer qualquer coisa com eles. Em conjunto. Está bem? Fica este compromisso, ok? Combinado. Muito obrigada. Desejo um bom dia. Obrigadíssima. Muito obrigado, bem-aja pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, professor. Com licença. Obrigada. Com licença. Boa, excelente.